Você sabe que a quadrilha se caracteriza pela troca de pares, não é isso? Quem dança quadrilha sabe. Quadrilha se caracteriza pela troca de pares. E a quadrilha acaba quando o casamento acontece. Então Drummond escreveu o seguinte, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Alguns fatos bem trágicos, né? Se você observar, a gramática usada na primeira estrofe é diferente da sintaxe da segunda estrofe. Na primeira estrofe, há uma palavra que se repete, que é o vocábulo que. Esse que, morfologicamente, é um pronome relativo. E o pronome relativo, para quem lembra, quem não lembra, inicia a oração subordinada adjetiva. Ou seja, o pronome relativo que marca uma subordinação no texto. Outra coisa. Por que será que Drummond usou tanto o termo subordinativo? Existe outro verbo que se repete, qual é? Outra palavra que se repete, que é um verbo, qual é? Verbo amar. Quem já amou, sabe, né? O amor subordina. E numa relação, quem manda mais, sabe quem é? Quem ama menos. Porque quem ama menos tem medo de perder mais. Quem ama menos faz mais. Quem ama menos espera mais, tem mais paciência. Não é o homem que manda, não é quem tem dinheiro que manda, é quem ama menos que manda na relação. E aqui você vê que o amor não aconteceu, porque havia uma mudança de pares. O João amava a Teresa, mas a Teresa tinha os olhos voltados para Raimundo, e o Raimundo para Maria, e depois acaba com Lili, que não amava ninguém. Então, o que vai ser o marcador aqui do compasso da dança, o que vai subordinar, porque existe amor. Amor. Vocês sabiam que Dom Juan nunca se apaixonava? Ele nunca se apaixonava porque ele deixava as mulheres apaixonadas. Tem gente que é assim, né? Deixa todo mundo apaixonado, mas não se envolve. Porque ele acreditava que o amor subordina. E Dom Juan tinha que ser dono de si. Sempre. Na segunda estrofe, você percebe que o que deixa de existir e só aparece no final. Observe que o que era um conector de subordinação, devido ao verbo amar, ele desaparece agora, por quê? Porque ninguém amou de verdade. O amor não se completou. E aí, Drummond insere agora uma sequência de orações coordenadas. Quando você fez terceiro ano, segundo ano, você estudou orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes. São aquelas que não exercem função em relação a outra. Como o amor não aconteceu, a vida seguiu o seu curso natural. O que foi que houve com João? Foi para os Estados Unidos. Aí você pode pensar, que legal, para os Estados Unidos, para Miami. Agora você imagine esse poema na década de 30 do século 20. Ir para os Estados Unidos era tão fácil como é ir para os Estados Unidos hoje? Não. Então ir para os Estados Unidos era uma fuga. E por que ele estava fugindo? Porque ele teve uma decepção amorosa. O que houve com Teresa? Teresa foi para o convento. Era plano de Teresa ir para o convento, ser freira, abster-se do sexo? Não. Mas como o amor não aconteceu, até como forma de evitar a tentação e proteger-se, ela foi para o convento, porque lá no convento ninguém iria cobrar marido dela. Chega uma certa idade que a sociedade começa a cobrar marido, né? Da pessoa. Mas lá no convento ela estaria livre desse olhar. Raimundo morreu de desastre.
Maria ficou para a tia. Ser tia é uma coisa, ficar para a tia é outra. É diferente. Ninguém quer ficar para a tia, né? Joaquim suicidou-se. Esse aqui atentou contra a própria vida. E olha só a Lili de novo aparecendo, ó. E Lili casou com J. Pinto Fernandes. Mas a Lili não amava ninguém. Quer dizer que o segredo para casar é não amar. É isso que Drummond quer dizer? É não. Lili casou. Pergunto a vocês, Lili é nome? Alguém tem na identidade Lili, registro Lili? Pode ser que tenha. Tem cada nome, né? Tem cada nome. Mas Lili é o apelido. O apelido pode ser uma forma carinhosa ou desprestigiosa de tratar alguém. Pergunto a vocês, J. Pinto Fernandes, qual é o nome dele mesmo? É o J. Mas perceba que o J foi abreviado, porque o nome dele não interessa, o que interessa é o sobrenome. Aí eu pergunto a vocês, para que tipo de pessoas na sociedade o sobrenome é mais importante do que o nome? Que tem dinheiro. Meu nome é Ribeiro, Volney Ribeiro. O Tasso também é Ribeiro, só que Gereissati, né? Eu estava no Iguatemi, bem arrumado, e falei para alguém que, olha, eu sou o Volney Ribeiro Gereissati. A garota quase caiu para trás, dona da loja, né? Ele tem um filho mais ou menos da minha idade. Mas o Gereissati eu não tenho. Não tenho. Para esse tipo de gente rica, o sobrenome é mais importante do que o nome. Observe que J. Pinto Fernandes, então, é um rico. Um rico. Pessoal, com base no texto, nós podemos inferir que J. Pinto Fernandes é rico e mais velho? Podemos dizer isso? Podemos dizer que Lili era mais jovem, bonita e possivelmente mais pobre? Perceba que Drummond está falando de um casamento comum na sociedade brasileira, que é o casamento por interesse. O interesse da parte do mais rico, o sessentão que acha que está com tudo, com a garotinha, né? E a garotinha que está lá tentando fazer o pé de meia dela e dar família, se for preciso, né? E aí o poema acaba. Por que o poema acaba? Porque o casamento aconteceu. Agora, o fim do poema pode coincidir com o fim da própria vida, uma vez que nesse casamento não houve amor. Casando com amor já é difícil, imagina sem amor, né? Olha esse outro poema aqui de Drummond. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, taciturnos quer dizer calados, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Nesse poema, a gente vai fazer uma análise também com base na gramática, na sintaxe. Você pode pensar assim, professor, há uma incoerência, porque Drummond propõe mãos dadas, e mãos dadas é solidariedade, é companheirismo. No entanto, ele diz que não vai fazer nada para que isso aconteça. Se você observar bem, cada advérbio de negação, não, vem seguido de um verbo no futuro. Não é isso? Cada advérbio de negação vem seguido de um verbo no futuro. Então, observando a sintaxe do texto, você observa que não é a ação que ele nega, mas o futuro. Perceba que ele deixa muito claro o seguinte: o presente é a minha matéria, o tempo presente. Ou seja, ele nega o futuro e afirma o quê? O presente. Quando você afirma uma coisa, você nega outra. Quando ele afirma, quando ele nega o futuro, ele afirma o presente. Ou seja, o que Drummond está querendo dizer? Que se eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ser hoje. Se eu tenho que ajudar alguém, tem que ser hoje.
Se eu tenho que dizer para uma mulher ou para um homem que eu amo, que eu a amo, tem que ser hoje. Queridos, quando vocês forem interpretar um texto, fiquem atentos aos indícios que o texto dá. Um advérbio de negação, seguido de verbo no futuro, ficou muito claro. É o futuro que ele nega e não a ação. Ok? Então olha só. Você que vai interpretar texto, precisa ter em mente o seguinte: ler é muito mais do que decodificar as palavras de um texto. Decodificar seria apenas decifrar. Quando você escreve, você codifica. Quando você lê, você decodifica. Ler é assumir uma postura ativa. E é essa postura ativa que nós precisamos ter a partir de hoje diante de um texto. Postura ativa que eu, por muito tempo, não tive. E quando ia interpretar um texto, sentia dificuldade. Porque interpretar é o quê? É processar as ideias de um texto, é criticar as ideias de um texto, é avaliar o que está sendo lido. Isso é ter uma postura ativa. Tá? Olha essa imagem aí. Tão bonitinho o ursinho, né? Mas é uma imagem triste. Porque a casa dele está indo embora. E aí nós podemos fazer diversas inferências. Uma delas tem a ver com o aquecimento global, né? Que tem causado essa situação aí. Agora um detalhe, ó. Nem todo o texto é de natureza complexa, como o poema, o conto, uma letra de música. Isso é uma coisa boa. Imagina se todo o texto fosse difícil de interpretar. Ninguém leria jornal, né? Uma página de esporte, um zoeiro, um buchiche, por exemplo, de fofoca. É difícil? Não. Os textos mais difíceis de nós interpretarmos representam poema, o conto e uma letra de música.